Então, meus amigos, dando seguimento ao, ao vídeo sobre a Irani, eu peguei aqui alguns vídeos de algumas pessoas que assim, eu acompanho bastante, né? Que são o Thiago Reis e a Luíse Bassi, filha do Bassi. Peguei aqui um comentário aqui do Baixa, eu o Baixa não acompanho tanto não, tenho lá a assinatura da Baixa.com, mas não acompanho muitos comentários, mas resolvi colocar aqui também esse comentário dele, a propósito do terceiro trimestre de 2022, não foi nem do resultado consolidado do ano, não. E eu vou aqui assistir, né, com vocês esses dois vídeos aqui, né, para a gente ver o que é que esse pessoal falou sobre a Irani, tá certo? Então eu vou colocar aqui para a gente ver juntos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô aqui com o Léo. Tudo bom, Thiago? Tudo bem? Prazer aí. O Léo trabalha lá na Sunoasset. Eu vou acelerar, eu normalmente assisto esses vídeos a velocidade duplicada e eu acho que dá para todo mundo entender, mas aí depois a gente comenta alguma coisa aqui para ser mais rápido, né? Vamos lá. Vamos lá. Ajuda a tocar o Sunufia. E hoje a gente vai falar sobre uma das nossas small caps favoritas, é uma das maiores posições lá no Sunufia, certo, Léo? Correto. Que é a Irani e tem... Bom, acabei de descobrir que quando você replica o vídeo aqui, ele não... Né, isso aqui, eu colei esse vídeo aqui no PowerPoint, então ele não reproduz na velocidade duplicada. Mas, enfim, isso aqui é esse estudo aqui não tem compromisso com o tempo, tá? Então, você aí acelera, né, e coloca para ouvir em 2 vezes esse vídeo, né? E a velocidade duplicada, e aí você vai ver isso mais rápido, tá? Ou então, se não tiver paciência para ver, né, esses comentários, adianta o vídeo, enfim. Fique à vontade aí. Mas, assim, é um estudo que não tem compromisso com o tempo. O importante é buscar todas as informações, né, que a gente puder sobre a empresa para amadurecer uma decisão sobre um possível investimento ou não, né? Então, vamos lá. 6 pontos que a gente selecionou aqui, que pouca gente fala, a gente vai falar cada um deles, e se você ver até o final, você vai sair com mais informação que quase todos os investidores têm a respeito dessa empresa, e assim você vai poder tomar uma decisão se faz sentido para você ou não. Então vamos lá, Léo, você preparou uma apresentação, a gente vai passar por ela, no começo dela a gente vai falar um pouquinho o que faz a Irani para botar todo mundo na mesma página. Então vamos lá, Léo, o que faz a Irani? Bora lá. Deixa eu colocar aqui na apresentação de slides. Vamos lá. Seja bem-vindo a mais uma edição. A gente vai passar quem é essa empresa, tá? A Irani é uma produtora de papelão ondulado e papel para embalagem. É literalmente aquela caixa de papelão, né? Então, quando você faz uma compra, você compra uma bicicleta, uma cadeira, qualquer coisa que vem embalada numa caixa, normalmente vem uma caixa de papelão. A Irani é uma das produtoras disso aqui no Brasil, tá? Ela também produz papel para embalagens. Então, quando você faz um pedido num delivery, por exemplo, num aplicativo de comida, né? Então, você tem um aplicativo de delivery e de entrega. A Irani é quem produz o papel onde é essa comida, né? Então, essa embalagem, tá? Literalmente chama assim, papel para embalagem, tá? Ela também tem um segmentinho pequeno de resinas, mas é só 10%. O grande foco dela é a produção de papelão ondulado e papel para embalagens, tá? Ó, e para quem não entendeu nada aqui do que o Léo falou, a gente encontrou aqui no nosso escritório uma caixa, certo? Papelão ondulado. Pode ser produção Irani. É da Irani? Não dá para saber. Mas pode ser. Beleza, então acho que a gente conseguiu aqui mostrar o que é o produto, né?
da Irani. Esse é um dos principais produtos da Irani, né? Vende muito para a indústria de alimentos. Correto. Quem mais que são clientes importantes da Irani? Perfeito, indústria alimentícia, tá? É o principal. Então, quando a gente fala de Irani, da venda desse papelão, né, desse papel, para quem que ela vende? Indústria de alimentos. Então, hoje, 85% mais ou menos da receita dela vai para a indústria de alimentos, então, produtoras, né, de alimentos, elas precisam embalar esse alimento, elas embalam na produção da Irani, dessas caixas e papéis para embalagem, tá? Beleza, Léo, e aqui nesse slide a gente já consegue ver algumas coisas que nos atraem no case, né? A gente pode ver aqui embaixo, canto inferior direito, tem a evolução da receita. Lá em 2000 era 100 milhões de faturamento, hoje, passados 20 anos, né, 21 anos, já é 1 bi 600, né, cresceu quase 15 vezes no período, e a empresa vem crescendo ao longo do tempo, né, tanto em receita, como também em produção, que a gente pode ver ali do lado esquerdo, né? É uma empresa que tem crescimento, com rentabilidade que a gente vai ver lá. Mas assim, tem 6 itens que eu analiso numa empresa, né? E crescimento é um deles, e a Irani tá bem aí, né? Cresceu 15 vezes a sua receita ao longo de 20 anos. Vamos fazer uma continha aqui, Léo, de quanto que dá mais ou menos isso aí de crescimento por ano? Dá um crescimento de quase 14% ao ano, né? Uma inflação, vamos supor, de 5, 6%, foi um crescimento real de 8%, muito acima da economia brasileira nesse período aí de quase 20 anos. Esse é o tipo de case que a gente gosta, né? Então você tem crescimento aliado com criação de valor, né? É isso, que é o que a gente vai mostrar a seguir. Vamos lá para o slide de retorno sobre capital, Léo, por favor. Esse slide aqui, na minha opinião, todas as empresas deveriam colocar na sua apresentação. Acho que se as empresas fossem obrigadas a mostrar isso, fariam menos besteira. O que é esse gráfico? Na linha azul é o ROIC, Return on Invested Capital, retorno sobre capital investido, né? Quanto que a empresa investiu e quanto que veio de retorno. Ali embaixo tem até o jeito que é calculado, né? O fluxo de caixa operacional ajustado dividido pelo capital investido, né? Você pode ver que na mínima deu 12%, na máxima ali na casa de 25%, uma média ali talvez de uns 18% nos últimos 2 anos aí, 3 anos, muito acima do custo de capital, né? O custo de capital deveria ser o valor que uma empresa deveria ter de corte para definir se aquele investimento é bom ou não. E o que a gente pode ver é que ao longo do tempo essa empresa tem conseguido entregar retorno sobre capital investido muito acima do custo de capital, ou seja, ela tem agregado valor para os seus acionistas. Então, olha só, ela consegue crescer com rentabilidade. Casos assim que a gente busca aqui na Suno. E não é só isso. Se a gente for para o próximo slide, a gente consegue ver que a empresa tem conseguido fazer isso sem aumentar o endividamento. Na verdade, reduziu, né? Se você pegar de uma década para cá, no histórico, ela reduziu ainda o endividamento dela, né? Sim. É que aqui está desde 2019, né? Para trás, 2018, 2017, ela chegou a ter mais de 6 vezes o endividamento de alavancagem, que foi sendo reduzido e está estável agora. Está estável, né? Está ali desde 2020, transitando na casa de mais ou menos uma vez o endividamento sobre o EBITDA, né? Ou seja, uma vez mais ou menos a geração de caixa, que é a aproximação do EBITDA dali. Se a gente vê que está estável, é uma empresa que tem feito grandes investimentos, a gente já vai falar também daqui a pouco, e mesmo assim não tem se endividado. Então ela tem investido sem se endividar e com uma coisa importante aqui, né, Léo? Ela tem pago dividendos importantes. Vamos lá para o slide de dividendos, por favor. Como a gente pode ver aqui nesse slide, né, Léo? A empresa tem aumentado os dividendos ao longo do tempo. Desde 2018, ela praticamente não pagou, né? Ela pagava bem pouco e vem crescendo desde então, né? 2020 foi dividendo recorde, 2021 foi quase que o dobro de 2020 e 2022 tem tudo para ser um ano bom de proventos também. Então é uma empresa que tem compartilhado esse crescimento. Só o detalhe de que esse vídeo aqui é de 2022, por isso que ele fala ainda, né, que tem tudo para ser um ano bom, né, porque é um vídeo que eu peguei, na verdade, como é uma análise da empresa recente, então ainda está valendo, né, mesmo sendo 2022. Com o acionista na forma de proventos, e não é pouco dividendo, né, porque se a gente for ver, nos últimos 12 meses ela pagou 8,35%. E não é só dividendo. Mesmo esse dividendo sendo um dos maiores da Bolsa hoje, né, 8% é acima da média da Bolsa, né? Óbvio, tem empresas que pagam mais, a Petrobras aí está pagando
rios de dividendo, mas das empresas, vamos dizer assim, que não são de minério de ferro ou de petróleo, a Irani é uma das empresas que mais paga dividendo hoje na Bolsa. Se a gente analisar os dividendos do primeiro semestre, né, em cima do lucro, então se a gente pegar o lucro, pegar a política dela, que é distribuir 50% na forma de proventos, ia dar mais ou menos uns 11% de dividend yield, né, que é um dividendo muito acima da média da Bolsa, e não é só dividendo que essa empresa distribui. Vamos lá para o site, Léo, que a gente encontrou aqui, no último resultado da empresa, a gente pode ver ali onde o Léo está grifando, a gente pode ver que a empresa recomprou 26 milhões de reais de ações da própria empresa no período, né? Se a gente analisar, dá quase 100 milhões de reais. Então, olha só, pessoal, a empresa está investindo, a gente já vai falar do investimento dela, a empresa não está aumentando o endividamento, mesmo tendo um dos maiores dividendos da Bolsa, né? Ou seja, ela está distribuindo dividendos para os cotistas e recomprando bastante ação. Então, é uma empresa que a gente pode chamar... de capital muito boa, né? É uma alocação de capital muito boa. Muito eficiente. Pô, a empresa está conseguindo crescer, distribuindo dividendo, recomprando e sem endividar. É esse tipo de negócio que a gente busca, né? Negócios que crescem, distribuindo capital, sem comprometer a saúde financeira da empresa. E a Irani, vamos dizer assim, check, 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 né? Empresa cresce, check. Empresa distribui, gera valor, né? Distribui pro capital para o acionista, check. Não compromete as finanças, check. Tem ROIC acima do custo de capital. Check, 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 check. A nossa audiência aqui presencial questionou, não parece bonito demais para ser verdade? E eu acredito que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Uma empresa ser bonita e barata. Geralmente, quando ocorre justamente em empresas com esse perfil. Empresas small caps, né? Por quê? Empresas com market cap do tamanho da Irani, que são empresas, vamos dizer assim, menores, não tem tantos analistas estudando essa empresa, não tem tantos investidores institucionais, não tem fundos olhando. Então, esse tipo de empresa não tem tanta gente estudando, não analisando. É visto, né? É uma empresa que não é vista, né? Não é vista. E quem não é visto não é lembrado, e se você não é lembrado, ninguém compra suas ações. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Existem poucas pessoas estudando. Não vejo muito report de banco. Você já viu algum report de banco de Irani? Tem um institucional grande que cobre e os demais acho que não. Então, você tem um institucional que cobre, poucas assets que acompanham, inclusive research independentes até também, poucos que acompanham. É uma empresa hoje negociada a 1,6 bilhão na Bolsa, mais ou menos, é pequeno, né? Então, valor de market cap, de valor de mercado, de 1,6 bi é o que o Thiago falou. Tem poucas pessoas, né? Poucos institucionais, empresas olhando, então acaba gerando muita assimetria de valor, né? Também é uma empresa que gera muito resultado e que não é vista. Então, a cotação acaba descolando um pouco do fundamento e é isso que a gente entende aqui, pelo menos do lado da Suno Asset também. Exato. Tem mais alguma coisa, Léo? Vamos lá. Vamos falar do investimento, que a gente falou que a empresa está investindo, mas a gente não falou tanto, né? A empresa anunciou que iria fazer um projeto ambicioso, que é a plataforma Gaia. O que você tem aí para falar a respeito da plataforma Gaia, Léo? Vamos lá. A plataforma Gaia é um investimento, né, como o Thiago falou, que a Irani está fazendo para otimizar os resultados dela. Então, qual que é o plano? Tá? Isso, na verdade, surgiu lá em 2019, em que a Irani passou por um processo de reconstrução, né? Ela fez um re-IPO, então ela fez uma oferta de ações, colocou 400 milhões de reais para dentro para consertar a estrutura de capital. Ela reduziu bastante o endividamento, como a gente mostrou aqui um pouco antes. E nessa esteira, ela também está fazendo um processo de investimento pesado na produção de energia elétrica própria, tá? Porque um dos grandes custos que você tem na produção do papel para embalagem, do papel ondulado, é a energia, tá? Energia hoje é mais ou menos 30%, de 1/4 a 1/3 mais ou menos do custo. Então, para não depender do mercado livre de energia, né, de um contrato às vezes que pode não ser proveitoso, pode não ser bom para a Irani, ela vai produzir a própria energia dela para ter a capacidade produtiva, né, para poder produzir o papelão e o papel para embalagem dela, tá? Ela está investindo na produção de energia elétrica própria e renovável, justamente para poder impulsionar esse aumento de capacidade produtiva que ela tá desenvolvendo, tá? Então ela vai ter um aumento de capacidade produtiva com a plataforma Gaia, vai ter redução de custos, e outro ponto legal da plataforma Gaia que é legal de falar, que é o reaproveitamento de resíduos. Então, na produção do papel para embalagem, do papelão ondulado,
você tem ao final do processo alguns resíduos que sobram, né? Então algumas aparas, ela está construindo uma caldeira, né, uma plataforma para reutilizar esses resíduos e com isso conseguir reaproveitar no próximo processo produtivo. Então tudo isso é para quê? Redução de custos, aumento de margem, aumento de capacidade produtiva e tudo isso vai gerar mais resultado para a Irani, tá? Então, ó, esses investimentos são tão importantes que eu vou falar o volume aqui, são cerca de 976 milhões de reais. Olha só, o tamanho da empresa na bolsa é 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700, dependendo do volume, né, do preço. Hoje a ação estava subindo, já está um pouquinho mais aí, mas é um investimento muito relevante para o tamanho da empresa e vai melhorar a estrutura de custos, vai aumentar a produção, no final do dia vai melhorar margens, né? A tendência é que o retorno sobre capital da empresa, que já é alto, permaneça e até aumente um pouquinho. Então, pessoal, é uma empresa que cresce, é uma empresa que não tem um endividamento alto, é uma empresa que tem uma rentabilidade sobre capital empregado extremamente elevada. Só quem tem um bom retorno sobre capital tem coragem de mostrar o retorno de capital que tem. É uma empresa que distribui proventos para os seus acionistas, é uma empresa que faz programa de recompra e é uma das empresas que tem as melhores margens do segmento que atua, ou seja, é uma empresa bem administrada. Tem todas as características que a gente busca numa empresa e é por isso que a Irani faz parte do portfólio do Sunofia e também é uma empresa que a gente já indicou aqui na Suno, né? É uma empresa que tem até tido uma performance desde que a gente indicou acima do benchmark, mas mesmo assim é uma empresa que a gente julga que está sendo negociada num preço muito baixo. Tanto é que é uma empresa que está pagando aí quase 2 dígitos de dividend yield, o que faz dela uma empresa barata. Então, é boa, bonita e barata, certo, Léo? Perfeito, é o combo. Tem uma alocação de capital muito boa, no nosso entendimento hoje, né, negocia um nível de preços muito... não condiz com o valor que ela gera, né? Essas assimetrias de valor geram oportunidades, e é isso que a gente enxerga aqui na Suno Asset hoje, exatamente como o Thiago falou, por isso que a gente detém posição hoje na empresa e é um dos cases que a gente mais gosta na carteira. Tá? Então você deve estar se perguntando, né? Isso dá muito trabalho, né? Então fazer toda essa análise, né? Todo esse entendimento da companhia, como ela atua, qual é o setor, qual é o nível de preços, o que ela está fazendo, e realmente dá muito trabalho, né? Então, se você valoriza esse tipo de conteúdo e gosta desse tipo de informação que a gente está passando, não deixe de dar o seu joinha aqui, o seu like no vídeo, se inscrever aqui no YouTube da Suno, né, nos canais da Suno e acompanhar a gente também nas redes sociais, Instagram, YouTube. E realmente tudo isso aqui que o Léo preparou para a gente dá um trabalho. O time da Suno já foi visitar Inlog, né, que é o fundo de investimento em ações da Suno. Bom, então tá aí, o vídeo, né, é produzido pelo Thiago Reis, que é da Suno, né, com o analista aí da Suno. Então, um vídeo bastante explicativo e a gente vê a visão bastante positiva da Suno, né, em relação à Irani, né? Confirma, né, toda a análise que a gente fez até aqui, né, dos dados que a gente viu. O único ponto, né, que eu coloquei antes, né, na primeira parte do vídeo foi que esses resultados eles são muito recentes, né, que em razão desse turnaround aí, que na verdade tá produzindo, né, os seus resultados mais palpáveis muito recentemente, né? Eu peguei também uma outra visão que é da Louise Barsi, né? Que ela já disse que tem Klabin e tal. Aqui não é uma questão também de ficar, né, numa disputa, né? Eu acho que, como eu falei antes, né, acho que cada um tem que tomar a decisão e entender se cabem duas empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, na carteira ou se não couber, né, se entender que não cabe, qual aquela que, né, atende mais ao perfil da carteira do investidor. Então eu trago uma posição aqui da Suno, mas também uma posição aqui da Louise Barsi, né? Na verdade, todos os pontos positivos, minha opinião, né, os pontos positivos que a gente vê para a Irani acabam também sendo positivos para a Klabin, né? Porque ambas estão no mesmo segmento, mesmo setor,
né, com a mesma, né, perenidade, né, as mesmas vantagens pela sustentabilidade, né, por essa tendência das empresas serem mais sustentáveis e também os consumidores mais conscientes, mais sustentáveis, né, por conta de toda essa substituição de plástico por papel, etc. Então a Klabin se beneficia, claro, disso tudo e num patamar, né, numa magnitude muito maior, porque ela é muito maior do que a Irani. Né? Então, enfim, tudo que se fala em relação à Irani, quando se fala do segmento em si, você acaba é, estendendo isso também para a Klabin. Né? E aqui vamos ver o que a Luíse fala sobre o segmento. Vamos ver aqui. Então, se for para escolher, eu não tenho, assim, a menor sombra de dúvida. Então, eu peguei aqui desse canal, eu acho aos que no caso do acionistas. celulose Né? em especial, é muito importante a gente olhar histórico, né? Os últimos 2 anos, eu acho que é um case muito interessante, mas se valeu muito da alta da commodity. É bom vocês darem uma olhada como esse tipo de empresa se dá em momentos de celulose em baixa, pessoal. É muito fácil você investir em commodity, ganhar dinheiro com commodity, quando está em alta, quando o ciclo está favorável. Quando o ciclo está desfavorável, o que manda é eficiência e custo caixa. A empresa que for ter uma capacidade de liability management, o que é isso, né? De você flexibilizar a sua dívida, por mais que a Klabin tenha um endividamento ali da casa dos 3,8 por aí, é uma dívida que ela praticamente está captando de graça hoje com os bonds, com os green bonds, né? É uma empresa hoje muito respeitada no cenário internacional, não existem comparáveis. Se vocês forem olhar margens também, margem EBITDA de uma é praticamente 10 pontos percentuais em relação à outra. E outra coisa, são business diferentes. Irani ganha dinheiro, né? 54% da receita é com papelão ondulado, são embalagens, né? Na Klabin, essa proporção é um pouquinho mais diversificada. Você tem ali ganhos com celulose, com papel, né, com LPB, que é liquid paper, esqueci agora, mas é basicamente longa vida, né? São essas embalagens aí, Tetra Pak, né? E tem também as embalagens. As embalagens é um dos segmentos, né? Então, lembrando que embalagens têm forte influência do PIB, né? Inclusive, papelão ondulado é uma proxy bem aproximada do PIB, né? Então, eu particularmente prefiro o Klabin por ser mais verticalizada. A Irani também depende muito das compras externas. Então, compra de celulose, né? Ela não é 100% autossuficiente, está trabalhando para isso, mas, de novo, né? Todas estão no mercado. Então, se for para escolher, eu não tenho, assim, a menor sombra de dúvida. Fato é que na Irani você tem muito mato alto para ser cortado. Agora, eles foram muito bem sucedidos nesse ciclo de alta da celulose. Eu, particularmente, para incluir uma nova carteira uma nova empresa na minha carteira, eu gostaria de ver, por exemplo, como que a Irani se sairia num ciclo de baixa mais longo da celulose. A Klabin, eu tenho ali um faro de como ela se sairia, né? Acho que se sairia bem, tem uma posição de caixa ali bem consolidada, um caixa mínimo que ela não queima, não faz nada. Muita gente critica, pô, tem uma montanha de dinheiro ali, mas só quem já passou nesses últimos 10 anos, a Klabin já passou por poucas e boas no setor. É uma empresa que, cara, constantemente investindo, foco no custo. Bom, enfim, eu sou suspeita para dizer, mas é uma empresa, cara, que sabe muito bem o que está fazendo. Eu gosto de manter pelo menos uma desse setor na minha carteira. Né? E pelo histórico perene, pelo fato de eu conhecer muito mais a empresa, ser uma empresa de controlador definido também que nós conhecemos, e por ter um histórico sólido aí de pagamento de dividendos e que a gente tem, claro, não tem como dar certeza, mas que a gente tem uma certa previsibilidade maior, eu particularmente prefiro o Klabin, tá? Mas, de novo, também respeito quem prefere Irani. Dei uma olhadinha, contribuição na receita e contribuição no EBITDA por unidades de negócio.
tá bom? Muito importante vocês conhecerem o que as empresas vendem, apesar de estar no mesmo setor, não ganham dinheiro da mesma maneira, tá bom? É isso aí, pessoal. Só lembrando. Bom, então é isso, quer dizer, ela não está dizendo que, né, a Irani seja ruim, que a Klabin seja melhor, ela está dizendo, bom, se tiver que escolher, eu escolho a Klabin e ela tem, né, as razões dela para tomar essa decisão. É isso que o investidor deve fazer. Então a gente viu aí que a Irani tem pontos muito, muito positivos. A, único, a única observação que eu faço, e já fiz aqui, é com relação a esse histórico que é ainda recente, né? O histórico dos resultados desse turnaround que se iniciou lá na década de 90 e esse histórico mais robusto é recente, né? Tanto que a gente viu aí, né, reorganização financeira, re-IPO, tudo acontecendo agora, 2019, 2020. Então, esse é o ponto. Mas fora isso, a gente viu aí o Thiago Reis Assuno aí, ele resumiu muito bem todos esses pontos, né, positivos da Irani. Aqui só uma nota, né, o Baixa, o estilo dele, né, dizendo uma empresa que passa longos anos sem lucros consistentes, aí de repente lucro e cotação sobem por 3 anos, foi o que aconteceu recentemente, mas a gente já viu os motivos nisso, né, o porquê que aconteceu. E assim, aqui sem lucros consistentes, bom, será que, né, não está considerando aqui que talvez essa inconsistência fosse meramente contábil, não tivesse efeito caixa, enfim, né? É tipo de coisa que eu quero distância, mas a sardinhada adora o tal do turnaround, que realmente aconteceu. Para quem leva seu dinheiro a sério e entende que não é cacetada que enriquece, espera uns 6 a 7 anos pelo menos para ver se é verdade. Então aqui ele está dizendo, em suma, que é recente, né? Que esses resultados são recentes e ele diz, olha, tem que esperar um pouco para que a coisa se consolide para ver se é isso mesmo, né? Bom, nesse ponto eu acho que eu tenho uma visão um pouco parecida, que eu acho que esses resultados são recentes ainda, né? Mas enfim, aqui cada um chega às suas conclusões. Bom, seguindo aqui, ainda um print da baixa, né? Então, na mesma linha, né? Não poderia ser diferente. Depois desse comentário aqui do baixa, é claro que ele classificou a empresa dessa forma, né? Vermelho significa, né, uma empresa que ele não, né, segundo a baixa, não atende a todos os critérios, né, para que eles possam, né, classificar como verde, que é aquela empresa que eles consideram boa para investimento. Essa é a posição da baixa. Porque sem lucros consistentes. E de fato a gente viu lá aquele gráfico dos lucros, mas a Klabin, por exemplo, também era assim, né? Recentemente, com esse hedging que ela passou a fazer, é que né, o gráfico de lucros passou a ser consistente, mas antes não era, porque tinha o efeito o efeito da variação cambial, né, sobre o lucro, e aquilo era meramente contábil, não tinha efeito caixa, né? Então a Klabin também, né, tinha esse problema, mas que era meramente contábil. Então, assim, não me impressiona muito essa. Depois que a gente entende o que estava se passando, né, o porquê daquele gráfico, então não é algo que me assusta muito. O que me deixa mais cauteloso é só essa questão do tempo, né, da consolidação, do histórico de resultados da companhia, né? Aqui, não, aqui já é coisa da Klabin. Eu vou agora, né? Eu vou agora verificar aqui com vocês. Eu separei aqui, né,
o release de resultados da Irani, né, o último, para a gente só passar rapidamente, né, os pontos mais relevantes, né, que já foram, né, que a gente já viu em alguns quadros aí na primeira parte, talvez, mas que eu trago aqui do release de resultados, né. Então, receita líquida de 1,686 bilhão, né, 1,7 bilhão em 2022, né, um crescimento de 5% e um lucro líquido de 378 milhões, né, 378 milhões. Relação dívida líquida EBITDA de 1,38 vezes, né, contra 0,78 vezes 2021, mesmo assim ainda é uma relação baixa, né, é tranquilo. Então aqui a gente vê o crescimento da receita 5%, crescimento do lucro líquido 32%. Né? Dívida líquida, EBITDA 1,38. Tem aqui os destaques da companhia. Né? Tivemos a normalização das atividades sociais e econômicas após o longo período de pandemia que elevou a atividade de serviços antes restritos. Os hábitos de vida mais sustentáveis e os compromissos com a diversidade se consolidaram ainda mais, à medida que a sociedade e as entidades, especialmente as empresas, evoluíram nas pautas ambientais, sociais e de governança. Isso é positivo, né? Porque o uso do papel ele está atrelado à sustentabilidade, né? A possibilidade de reaproveitamento, de reciclagem, né? Diferentemente do plástico, né? Que vem gradativamente sendo substituído pelo papel. Então, né, as empresas do segmento elas se beneficiam dessa mudança dos hábitos de vida, né, dos compromissos, né, com as pautas ambientais, sociais e de governança. Né. Bom, aqui eles falam um pouco sobre os juros, né, dizendo que essa dinâmica de aperto dos juros, ou seja, elevação dos juros, tem levado a previsões de redução de crescimento para 2023, para o Brasil e para o mundo, ou seja, a própria gestão já diz, olha, não se assuste se os resultados de 2023 e seguintes forem impactados por né, uma redução de crescimento. Né, e eles já, né, atribuem essa redução ao aumento dos juros. Receita líquida apresentou crescimento de 5%, a gente já viu. Né, o mercado doméstico representou 85% das vendas da companhia, o mercado externo chegou a 15%, portanto, né, o mercado externo ainda é pouco significativo nas receitas da companhia. Segmento de embalagens sustentáveis, papel ondulado, que são que é utilizado para fazer as caixas, né? Representou 55% da receita, né? E aí lembre o que a Luísa Bass falou, né? Que a Klabin, nesse ponto, ela é mais diversificada, né? Ela tem embalagens, tem papel, tem celulose, né? Tem as embalagens Tetra Pak, né? Então ela tem uma diversificação maior de receita. Né? Isso é uma vantagem da Klabin em frente, por exemplo, à Irani, com certeza. Né? Porque ela tem mais opções, né? Tem mais ferramentas ali para aumentar a sua receita, enfim. O segmento de papel para embalagens sustentáveis representou 35% e o segmento de resinas, né, que é o menor, de 10% apenas. Aqui ele fala sobre os tipos de negócio, a gente já viu papel ondulado, que são as embalagens, o papel craft né, que é utilizado também na fabricação do papel ondulado nas caixas, mas também é utilizado para para outras embalagens, né, sacos, enfim, que a gente já viu, são embalagens mais leves também. E tem a parte das resinas, né, que ela é utilizada na fabricação eles vendem essa resina
Para quê? Para a fabricação de vernizes, tintas, sabões, colas, adesivos, dentre outros, né? Mas é pouco significativo na receita da empresa. Então a empresa tem algumas controladas, né? A Irani Papel e Embalagem tem a Habitasul Florestal, né? Que cuida, né, dos 3,9 mil hectares plantados com pinos no Rio Grande do Sul, fornecedora de resina para a unidade de resinas da Irani Papel e Embalagem e também fornecedora de madeira para clientes da região. Tem também uma empresa de geração de energia sustentável que não está operacional, né? Tem a Iraflor Comércio de Madeiras, né, que realiza operações de administração e comercialização de madeiras e florestas para a controladora Irani Papel e Embalagem também para o mercado, né? Irani Soluções para E-commerce, que atua no comércio eletrônico de embalagens, ou seja, ela vende diretamente, né? Ela vende diretamente, ó, embalagens e tem como objetivo fornecer soluções em embalagens sustentáveis para o mercado por meio do e-commerce, né? Por isso que se diz que com a pandemia ela teve os resultados, né, muito impactados positivamente por conta do aumento do e-commerce. Irani Ventures, que atua com o objetivo de investir em startups selecionadas com soluções inovadoras, com produtos e serviços de alta tecnologia voltados para os negócios da companhia, já validados pelo mercado e com alto potencial de crescimento. Então, isso aqui, enfim, são as controladas da Irani Papel e Embalagem. Ou seja, há um certo nível aí de verticalização, né? Ela tem florestas que, né, fornecem o que? Resina e madeira para a fabricação do papel. Ela está buscando também gerar a própria energia, né? Ela vende também no e-commerce, né, os seus produtos, né? E atua aqui na com startups, né, para a criação de soluções que melhorem, né, os seus produtos e serviços, né, os negócios da companhia, né? Bom, não vou me deter muito aqui. O outro ponto que eu queria destacar é que com relação às embalagens, né, os segmentos mais representativos, né, são os segmentos de abates e produtos de carne e outros produtos alimentícios, ou seja, segmento de alimentos, né? Então, 65% aqui da receita, né, da venda de embalagem se destina a esses segmentos aqui, né? É muito significativo, né? A gente viu naquele vídeo lá da Irani, ali, da Suno, né? A gente viu ali McDonald's e tal, né? Tá aqui, produtos alimentícios, né? Exatamente. Bom, acho que daqui, acho que não tem nada para a gente destacar mais. Bom, aqui os dividendos, né? O fluxo caixa livre ajustado, né? O yield foi de 18,8%. Tá? A gente vai ver parecido com o da Klabin, tá? Pagou dividendos e fez recompras de ações. Aqui 46 milhões em recompras e pagou 158 milhões em dividendos. Tá? Em 2022, o fluxo caixa livre ajustado foi 337 milhões, aumento de 14% em relação a 2021. O retorno sobre capital investido foi de 23%. Né? O retorno sobre capital investido em patamares elevados demonstra comprometimento em gerar retornos consistentes acima do custo capital, o WACC, o VAC, né? Nosso ROIC é referência no setor de embalagens sustentáveis no Brasil e no mundo e demonstra a força da sustentabilidade como tendência secular que impulsiona nossos resultados econômicos. Então, a gente já viu isso aqui lá no vídeo da Suno, né? O retorno sobre capital e o custo
da dívida. Então, assim, é uma empresa que tem muitos pontos positivos, né? O pessoal da Suno lá resumiu muito bem, né? Com crescimento, com geração de valor, com baixo endividamento, né? Enfim, com boas perspectivas. A questão é que esses resultados todos, né, são, a meu ver, ainda são recentes, ainda a empresa está se consolidando, né? Ainda ela está colhendo os primeiros frutos, eu creio, desse processo de turnaround pelo qual ela passou. Diferente aqui da Klabin, né, que é uma empresa muito mais, né, sedimentada já, né, a receita enquanto a outra tem uma receita de 1,6 bi, ela tem 5 bi de receita, né. O fluxo de caixa livre ajustado yield 17%, né, parecido aqui com o que a gente viu, né, lá, acho que foi até o mesmo, né, mas muito, muito parecido. Acho que aqui foi, não sei se a gente vai resgatar essa informação aqui, né, 18,8% e aqui na Klabin foi 17%. Retorno sobre capital investido 19,2% contra 23%, né? 23%. É claro que é muito mais fácil você ter uma rentabilidade maior numa empresa menor, né? Como o Buffett já disse, é muito mais fácil você rentabilizar 1 milhão de dólares do que rentabilizar, né, 100 bilhões de dólares como ele tem hoje, né? Então, talvez isso explique um pouco essa diferença aqui, né? Nós estamos visualizando companhias em termos de tamanho completamente diferentes, né? Alavancagem. A Klabin também está investindo. A gente fez um estudo aqui sobre a Klabin, então eu remeto os amigos lá a esse estudo, né? Mas a Klabin também está investindo muito, né, nessa essa construção da segunda máquina do projeto Puma 2, né? Então está investindo bastante também, assim como a Irani. Então, nesses períodos de investimentos pesados, né, o endividamento aumenta um pouco, mas não foge ao normal, que foi até, ele baixou para 2,6, né, em relação a 2021, quando era 2,9, 2,9, mas à medida que esses investimentos, né, forem começarem a gerar resultados, né, então nós vamos ver aí uma, uma redução ainda maior do endividamento e também a liberação de recursos, né, de fluxo caixa livre para pagamento de dividendos possivelmente, tá? Então, a gente vê aqui um crescimento de receita de 22%, um crescimento do lucro de 38%. Veja o lucro líquido da companhia aqui, ó, 4,6 bi, né? É diferente lá. A outra empresa teve 378 milhões, mais de 10 vezes, né, acima, né, esse lucro aqui da Klabin. Então são empresas diferentes, né, em patamares diferentes, né, estão no mesmo segmento, se beneficiam das mesmas características de perenidade, de essencialidade do produto, né, da sustentabilidade, né, de serem produtos, né, que estão alinhados com as políticas ESG, né, de meio ambiente, sustentabilidade, enfim, governança, etc. Mas a Klabin ela está mais, né, ela tá mais consolidada, né, não há dúvida, certo? Bom, mas aí mais detalhes sobre a Klabin aí, eu sugiro dar uma olhada no outro estudo que a gente fez sobre a Klabin, e todos esses estudos são apenas um início, né, uma provocação para que cada um,
né, faça um estudo mais completo e chegue às suas próprias decisões, né, suas próprias conclusões. Tá? Bom, era isso. Tem ainda uns vídeos aí, se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver o Bassi falando sobre a Klabin, né? Acho que vale a pena pesquisar, bota Luiz Bassi, Klabin, ouve o que ele tem a falar sobre a Klabin, né? E eu acho que é bastante positivo. Tem outros vídeos da Luiz Bassi também que eu sugiro que assistam, né? E aí cada um toma a sua decisão, né, sobre, né, ter esse tipo de companhia na carteira e se quiser ter esse segmento na carteira, sobre ter Irani ou ter Klabin ou ter as duas, enfim, cada um toma a sua própria decisão, tá bom? Eu, assim, em termos de dividendos, elas estão bastante parecidas, né? Em termos de preço sobre lucro também estão bastante parecidas, né? Deixa eu ver se a gente consegue aqui comparar, né? Klabin, né? Você vê aqui, né? 7,85 o yield, né? Ela hoje chegou a ser negociada a 3,75, né? PL de 4,51, PVP muito parecido com o da Irani, né? Também aqui o retorno sobre capital aqui está diferente. A gente viu lá que o retorno sobre capital foi 19%, né? Não sei por que aqui está 12%, mas lá no relatório da companhia está 19%, né? Enquanto que o da Irani foi 23%. Então, são empresas que têm aí números, né, até termos de indicadores, tem indicadores parecidos, mas a Klabin, sem dúvida nenhuma, muito maior, né, do que a Irani. Aqui sobre o pagamento de dividendos, né, a Klabin pagou aqui em fevereiro de 2020, novembro de 2021, depois fevereiro, maio, agosto e novembro de 2022 e agora pagando em fevereiro de 2023. Então, vamos ver se ela vai repetir essa sequência aqui, né? Pagou em fevereiro, maio, agosto, novembro. Será que vamos ver aqui de novo fevereiro, maio, agosto, novembro? Quem sabe, né? A gente tem que acompanhar. Os outros anos, vamos ver aqui, fevereiro, maio, agosto, novembro de 2018, ó. Tá vendo? Depois fevereiro, maio, agosto, novembro de 2019. Então, há uma certa recorrência, né, nesses pagamentos aí. Né? Novembro, depois fevereiro, em 2020 só em fevereiro. Depois foi exatamente o ano da pandemia, né? Depois novembro de 2021 e depois ela volta fevereiro, né? Fevereiro, maio, agosto e novembro de 2022. Então, pode ser que a gente volte a ver aqui também novamente fevereiro, maio, agosto e novembro de 23. Né? Vamos verificar. Né? O payout aqui, 34%, né? Se não me engano, está superior da Irani, que foi 24% em 2022. Né? Mais dividendos aqui, né, crescentes. Ó. Em 2022, você pegar aqui por essa cotação, né, pagou 30 centavos, dividido por 3,77, foi a cotação de fechamento ali, você tem um yield de 7,95%, quase 8%. Também um yield muito bom. Né? Enfim, tá aí o estudo mais como uma provocação aí para cada um, né, avançar e chegar às suas próprias conclusões. Um forte abraço aí a todos.